Hoje vamos falar formas de conjugação verbal no futuro. Como podemos colocar uma expressão no futuro em Kikongo. Isso queremos falar hoje. Estamos à espera de mais pessoas juntarem-se a nós. Vamos aguardar uns 2 minutos. Ana Isabel, muito boa noite. Estás com o microfone fechado. Boa noite. Boa noite, Papá Gonçalves. Boa noite. Está tudo bem, mana? Está tudo bem. Sim, senhor. Vamos dar mais alguns 2 minutos e para começarmos já. Sim, sim. Está bem, está bem. Muito obrigado. Kiambote kieno, tulueke diaka, muna malongi meto, mandinga, Kikongo. Cheguem aqui, vamos falar da nossa língua Kikongo. Pessoal, está atrasado, mana Isabel. Está atrasado hoje. A mana Marta. Ainda não. Ai.
Prontos, mais tolerância de 2 minutos. Sim, vamos esperar. Prontos. Mana Isabel, vamos começar. Vamos começar. Pois, mana, vou tentar recapitular a aula passada, né? A aula passada, depois vamos na nossa aula de hoje. Nossa aula passada, falamos... Sim, dos substantivos. Mana? Sim, dos substantivos, no plural e singular. Afirmativo, mana. Então, vamos dar um pouco de recapitulação, né? Para a mana também se lembrar um pouco que nós falamos. Aqui temos que a regra comum para formar o singular e o plural dos adjetivos é colocar a palavra qua. Qua. Assim, quando colocamos um qua, depois seguir o verbo, aí estaremos a qualificar alguém através das suas habilidades, através de boas ou más ações ou más práticas, tudo quanto nós podemos qualificar alguém, então nós usamos. No singular, usamos um qua. No plural, usamos aqua. Assim, por exemplo, pessoas abençoadas, aquatsambo, pessoas. Agora, se for uma pessoa, um quatsambo, um quangango, aquangango, pessoas inteligentes, pessoa inteligente, um quangango, aquangango. Perdão, ok. A regra comum para formar o singular e plural dos adjetivos é colocar a palavra qua singular e aqua plural. Então, aqui nós podemos formar algumas frases. Qua lulendo. Primeiro metemos um qua, depois vem o verbo. Qua lulendo, uma pessoa orgulhosa. Qua ndunga, a inteligente. Qua quiese. Qua wonga, qua paka, qua luvunu, qua luquiquilo. E para formar o plural, aqualulendo, aquandunga, aquaquiese, aquawonga, aquapaka, aqualuvunu, aqualuquiquilo. O importante é só sabermos. Para qualificar, colocamos o qua para o singular, depois vem o verbo, e para o plural, aqua.
Se, por exemplo, se eu quiser saber da Mana Marta, quantas pessoas vivem aí em casa? O Mano Paulo. Papa Paulo, que é Moteguiaco? Aqui é Ambote. Ah, sim, senhor. Mano Paulo, estamos só a recapitular um pouco a nossa aula passada, né? E depois vamos entrar na nossa aula de hoje. Mas é importante sempre recuarmos um pouco, né? No domingo nós falamos do singular e plural, dos substantivos, como formar. Para formarmos o que é um substantivo, é preciso nós, antes do verbo, colocarmos primeiro um qua para o singular, aqua para o plural. Assim, se eu quiser saber essa pergunta é dirigida ao humano. Ana aqua unangao. Tá vendo? Ana aqua. Quantos filhos tens? Tá vendo? Ana aqua. Ana aqua. Tá vendo? Pergunta quantos? O mono. O mono. Ana ao. Pode ser, né? Se foram 4. Anaia, Guina, Guinanga, ao. Tenho 4 filhos. Mwana mosi, Guina, Yandi. Tá vendo? Mwana mosi, Guina, Yandi. Mwana mosi. Simana Isabel é a tua qua, a tu aqua, a zingilanga, o munzuaco. A tu aqua. A tu aqua. Quantas pessoas vivem em sua casa? A tu aqua. A tu aqua. Acho que aqui é só recapitulação, né? Então, vamos avançar um pouco. Depois... O importante são as palavras até, né? Aqui é lulendo, ndunga, kiese, wonga, paka, paka, luvuno, luquikilo. Lulendo é orgulho. Lulendo é orgulho. Dunga é inteligente. Que esse é alegria ou felicidade. Wonga é medo. Só que aqui já estamos a qualificar, né? Por isso ficou medroso, porque é pessoa. Agora, Haka, dúvida. Luvuno, mentira. Luquiquilo, crença. Crença, luquiquilo. Só que torna crente quando a gente diz em qua, luquiquilo, porque estamos como se diz, estamos a adjetivar, né? Estamos a dizer que o fulano é crente, mas o verbo é crença. Aqualulendo, nunga, quiese, zola, amor. Qua zola, uma pessoa amorosa. Zola é amor. Luvuno, mentira. Kenda, compaixão. Kenda, compaixão. Luzindalalu, perseverar. Luzindalalu, perseverar. Luzindalalu. Podem dizer que mas o Gonçalves já traduziu mal. Não, hoje estou a ser bem claro. A regra para como se adjetivar é que no singular colocamos um qua e no plural aqua. Mas o verbo, exemplo, luvuno é mentira. Kenda é compaixão. Luzindalalu é perseverar. O alakazi é benevolência.
lulembamu, humilde, vema, dedicação, sambo, bênção, que fala, inveja. Qual que fala que kundi, wambote com kundi é amigo. Então, esta é a nossa aula da semana passada. Vamos passar para a aula de hoje. Então, mano, essa aula é nova. Hoje vamos falar como formarmos a forma de conjugação verbal no futuro. Formas de conjugação verbal no futuro. São 3 as principais formas para conjugar verbo. Usamos o prefixo i, u, o, que, tu, nu, lu, be. Depois vamos ver como eles ficam no singular e no plural. Antes do verbo no infinitivo. Antes do verbo no infinitivo, nós usamos esses prefixos. O i, o que, tu, nu, lu. Como os manos estão a tirar notas, né? Mas eu vou falando. Esta forma serve para colocarmos o verbo no futuro. Porque eu tenho a certeza que nós aprendemos simplesmente por o se, sem guienda. Mas vamos ver a particularidade. Né? Em que circunstância usamos o futuro ao colocarmos se. Mano Paulo, estamos juntos, né? Estamos juntos. Epa, os meninos não estão. Mana Isabel, estamos juntos? Sim, professor. Sim, sim. Agora vamos no exemplo. E quando? Mana Marta chegou. Oh, muito bem. Então, Mana Marta chegou, vamos recuar um pouco. Mana Marta, a nossa aula de hoje, vamos aprender como formar as formas de conjugação verbal no futuro. Como podemos colocar uma frase no futuro? Como podemos colocar uma frase no futuro? Então, estas são as formas que vamos aprender hoje. Assim. E quando o mono. Mbazi e quando. Tá vendo? Se o mano me perguntar, Papa Gonçalves, Kialumbu quenda. Kialumbu osinga quenda. Kialumbu osinga quenda. Esse osinga quenda, vamos ver já em que circunstância colocamos ser. Mas como eu tenho a certeza que vou amanhã, Mbazi, já sabemos Mbazi sei que é, né? Uno, Mbazi. Mbazi que luta. Zono, Zuzi, Mazuzi. Já esqueceram, manos? Não. Não. Vou repetir. Não. Uno, só para recapitular. Porque Hoje. vamos usar muito. Uno é hoje. É hoje. Hoje. Mbazi. Amanhã. Ok. Mbazi que Mbazi luta. amanhã. Depois da manhã. Ok. Zono. Ontem. Ontem. Zuzi. Antes de ontem. Antes de ontem. Sim, senhor. Então, pois, ao me perguntarem, Gonçalves, quando é que irás viajar? Mbazi e quenda. O mono, Mbazi e quenda, oku wish. Mbazi e quenda. Mbazi e quenda. E nós vimos bem aqui quais são as letras para formar o futuro, né? É a letra I, I, U, O. I, U, O. E depois o T, E, o Q, E, o T, U, L, U e L, U. E B,
não sei como. O I, o U e o O. Depois, KE, TU, NU, LU e B. Vamos ver em que circunstância. Aqui o nosso primeiro exemplo é a conjugação da primeira pessoa, né? Ikwenda o mono, lukwenda o yeno, akwenda e yau. Tá vendo, né? Ikwenda, lukwenda o kwenda. O I é para a primeira pessoa do singular, o lu é para a segunda pessoa do singular, o o é para a terceira pessoa do singular. Vou regressar aqui. Nós vimos aqui, né? O I, U e O é para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. O I, U, O serve somente para a primeira, segunda, terceira pessoa do singular. I, U, O, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Como vemos aqui. Ikwenda, o mono. Lukwenda, o yeno. Lukwenda, o kwenda, o yandi. Agora, o bekwende yau. Lukwendo yeno. O kwendo yandi. E depois temos o T, o N e o B. Esses são para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Mas então, eu só estranhei porque recebi aquele e-mail que eu nunca tinha recebido. Fecha o microfone, Mano Paulo. Vamos juntos, família. O TU, o NU, o BE, esses é para primeira. Porque nós, quando a Aurora tirou a Mano Paulo, fecha o microfone. porque não sei o quê. Então, puseram... Oh, my goodness. Como penso? Ok, consegui silenciar. Ok. Desculpa, Mano Paulo, acredito que ele estava distraído, mas eu tinha que silenciar para não ouvirmos a conversa. Acredito que deve estar a resolver um problema aí. Ok. O TU, o NU, o BE, esses servem para primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok. Aqui temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Isinga kwenda. Isinga kwenda. Usinga kwenda. Osinga kwenda. Tusinga kwenda oyeto. Nusinga kwenda oyeno. Asinga kwenda eyao. Omono mbazi isinga kwenda. Ongeye mbazi osinga kwenda. Oyau mbazi besinga kwenda. Oyeto mbazi tusinga kwenda. Oyeno mbazi nusinga kwenda. Oyau mbazi besinga kwenda. E família, dúvida? Por favor, Mana Marta e a Mana Isabel são muito atentas. Você tem uma dúvida, por favor, para esclarecer? Mana Marta? Sim, professor. Sim, Mana.
Eu gostaria que repetisse. Estava a falar na primeira parte. Penso que não é essa que aparece no ecrã. Qual é essa? Não. Espera, vou recuar. Esta aqui, mano. Sim, é esta aqui. Estava a explicar os pronomes na primeira pessoa, que eu não sei se é isso que eu entendi. Aí mesmo, como foi na altura que eu entrei, não entendi quase nada. Não, mano, não tem problema. Estamos mesmo aqui. Ok. O I. Não, vou recuar mais um pouco. Ok. Aqui nós vimos que o uso dos prefixos, né? Temos o I, o, O. Esses três aqui servem para colocar a frase no futuro quando se trata da primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Ok. Sim. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Singular. Okay. Como podemos ver aqui, né? Mono, o mono, mbasi e singa, kwenda. Tá vendo? Agora, ongeye, mbasi, lusinga, oyeno, mbasi, lusinga, kwenda. Oyawu, mbasi, besinga, kwenda. Besinga, kwenda. Professora. Oi? Papa Gonçalves, está no slide anterior. Tem que ser aqui, né, mano? Não. Agora está a dar os exemplos do Singa. E estamos no... Tá bem. Tem que ser o seguinte. Tem que ser o seguinte, este, né? Sim, exato. Ok. Para explicar isto, sim. Obrigado, mano. Pois. Então, como eu ia dizendo, manas, aqui, o Singa kwenda, o Singa, e Singa kwenda, o Singa kwenda, que Singa kwenda é a primeira, segunda, terceira, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Agora aqui, tu Singa kwenda, Lusinga kwenda, Besinga kwenda é primeira, segunda e terceira do plural. Agora tá entendido, né, mano? Sim. Está entendido, sim. Sim. Obrigado. Agora, esta aqui eu acredito que é o que as manas mais usam. As manas sabem, né? E quando estamos a conjugar o verbo, e colocar o verbo no futuro, usamos mais esse. Mas o uso da partícula se antes do verbo, que por sua vez sofre modificações no seu radical, em detrimento de pessoa gramatical que surge conjugado, por exemplo. Tá vendo? É importante dizer que esta última forma é usada em caso de incerteza. Por exemplo, mana Isabel, eu não tenho a certeza se a mana irá viajar amanhã. Então, ao te perguntar, posso dizer assim, Nengo Marta, Kalumbu, Osinga, Kwenda. Vai na porcaria, moada. Ai. Vou fechar. Professor Gonçalves, só para fechar o micro do colega Paulo. Sim, fechei. Obrigado, mano. E a mana, nós conjugamos o verbo no futuro, colocando se, caso a gente não tenha a certeza daquilo que nós pretendemos, estamos a perguntar. Por exemplo... Desculpa, professor, tive que me ausentar temporariamente. Não, mano Paulo, não tem problema, estamos juntos. Ok, por exemplo, eu não tenho certeza se o mano Paulo quer jantar ou não. Papa Paulo, nasceu a dia? Vais comer. Que a tangua seu a dia. Tá vendo? Então, nós, ao colocarmos o quê? Ao formarmos uma frase e usando no futuro e usando se, é quando a gente não tem a certeza
e não temos a certeza do que estamos, porque a certeza só o humano poderá saber. Vou te perguntar, a que hora irás comer? A que horas irás comer? Quando é que irás viajar? Claro que eu não sei. Então eu coloco o se. Se quando, assim, né? Quero dizer já. Papa, se quando já vais, já lumbo se wenda. Já lumbo e singa quando. Então, colocamos o se simplesmente quando nós não temos a certeza. Ao formarmos o futuro, né? Quando não temos a certeza, é quando colocamos, por exemplo, aqui, se tuenda, se quenda, se benda. Nzembote que a mene se benda qual. Tá vendo? Provavelmente e daqui a dias eles irão embora. Se benda qual. Se engenda quando. Cacolo que andako, se engenda quando. Quer dizer, não tardará, eu vou me embora. Então não tenho a certeza se vou agora, vou amanhã ou vou outro dia. Família, dúvida mais essa parte? Não está tudo. Professor Gonçalves, se Mano, calhar, pronto, se calhar para mim, né, seria para perceber melhor, né, seria com exemplos de uma frase completa, para que a pessoa tivesse noção, sim, porque assim, pronto, foi muito superficial. Então, se calhar, se tivermos um exemplo com uma frase completa, ajudaria melhor no entendimento. não, eu vou escrever então aqui, mano, vou escrever aqui. Ok. Porque aqui fiquei com dúvida. Não Tá bem, sei mano, vou aqui escrever essa agora. palavra. Nengua. 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 Nga. Lungo. Segunda. Tá vendo, mano? Enengwa ngatia lumbu seluenda. Olha, só que juntei aqui o se, mano? Seluenda. 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 Não tem nenhum problema aqui. Onde estamos a ver. Pode ser seluenda. Seluenda, porque em algumas regiões podem pronunciar desta forma. Todos aqueles termos que eu coloco assim, traço e ponho a outra, implica dizer que as duas formas valem. Pode ser benda ou enda. Enengua, dona, quando é que irão? Quando é que irão? E nós não temos. Agora, se for eu, no singular, eu posso escrever o mono se engenda quame. O mono se engenda quame. O mono se engenda quame. Estamos a falar daqui, né? Sim. Primeira pessoa do singular. Agora vamos na segunda. Ongeye o ngeye se wenda qua.
Ongeye se wenda kwako. Oyandi se kenda kwandi. Né? O yandi se kenda kwandi. Oyandi se kenda. Aí está a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mana Marta, até aí estamos juntos, né? Mana Isabel, Mano Paulo, estamos juntos? Sim, estamos juntos, O mono sengenda kwame, quando é que eu... É primeira pessoa do singular. O mono sengenda kwame. Segunda pessoa do singular, ongeye, se wenda kwako. Terceira pessoa do singular, oyandi, se kenda kwandi. Na segunda pessoa do singular, ongeye, se wenda kwako. Kwako. Embora, ok. Já irás embora? Quaco, embora. Traduzindo ao pé da letra. Tu já vas embora. Tu já vas embora? Ok, agora vamos na primeira, segunda e terceira do plural. Ok. O, yeto, se, tuenda, cueto. Cueto. Oyeto, se, tuenda, cueto. Primeira pessoa do plural. A segunda. O, yeno, se, nuenda o luenda, luenda, cueno, cueno. Oyeno, se, luenda, cueno. Esta é a segunda do plural. E a terceira do plural? Oyandi. Oyau. Oyau. Yau. Oyau. Se. Benda. Qual. Qual. Omono sengenda kwame. Ongeye se wenda kwaku. Oyandi se kenda kwandi. Oyeto se tuenda cueto. Oyeno se luenda cueno. Oyau se benda quau. É isso que a Mana Isabel queria, né? Sim. Obrigada. Então, não, Mana. Não, cadê a por causa... O mono. Agora. O mono, como eu já disse, que
a primeira, segunda, terceira, no singular, o mono, sengenda kwame, ongeye, se wenda kwaku, oyandi, se kenda kwandi, oyeto, se tuenda kweto, oyeno, se luenda kweno, oyau, se benda qual. Minuto para os manos e passarem. Manos e manas. Também não podemos ficar egoístas, até pessoas que estão nos acompanhar, né? Esse como não falam, então vamos dar 1 minuto para passarem. Quando? Oh, o Mano Paulo tem quando, né? Sim. Podemos avançar, né? As nossas aulas, aquelas que não podem cansar muitas pessoas, vamos avançar para os nossos provérbios, né? Alguma dúvida, Mano Paulo? Mana Isabela e Mana Marta, alguma dúvida? Dúvida, quer dizer, assim propriamente hoje fica difícil tirar. Se calhar terei mesmo que revisar. Se calhar é assim mesmo, na aula, da forma como a Mana falou, né? Algo que a Mana gostaria relativamente à nossa aula, olha, aqui gostaria para mim entender, tem que fazer assim. É isso que eu estou a perguntar. Não, assim não tenho dúvida. Já fiz os apontamentos, agora já... Mano Paulo, está tudo em dia, né? Já não tenho. Pronto, só queria confirmar. Quando eu digo onguei este wenda quaco, eu estou a dizer que tu já vas embora. Sim, é isso mesmo. Sim. O Yandi se kenda quandi, ele já vai embora. Sim. Então, podemos avançar para os nossos provérbios. Ana Marta. Sim. Podemos avançar, sim. Sim. O nosso primeiro provérbio de hoje diz o seguinte: equivondangue disso, kakikalang aqui a neneko. É melhor escrever. Vou escrever. Aí já tem negação. Ok, sim, senhor. Mana Marta. É a Mana Isabela ou a Mana Marta? É a Marta. É a Marta.
é que eu não sei quando é que eu vou conseguir distinguir as vossas vozes. A Mara Marta mesmo, sim senhor, falaste muito bem, estás a apanhar muito bem. É que vão dar disso, que calam aqui a neneco. A Mara disse que tem já algo negativo aí, né? Sim, sim. Não, agora eu vou falar devagar, pelo menos o importante é se apanharam ou não. Faz de conta, os manos estão a passar pela rua, alguém que fala Kikongo falou, e as manas, pelo menos, alguma coisa tem que apanhar. Vou falar devagar, antes de eu escrever aí. Equivondanga disso. Disso é o que é? Disso é dente. Não, peraí. Disso. Não, dente, dino. Dino, peraí, disso. Eu sei que vocês sabem. Mana Marta, Mana Isabel. É singular isso. Disso. Olho. Bravo, é isso, mano. Eu estava a dizer olho, é dente, olho, é isso. Disso é um olho. Se for os dois olhos, messo. É que vonda disso. Vonda é que é? Vonda. Luvonda. Não, Luvonda não me diz nada. Não, e que Luvonda já estamos a adjetivar. Agora, vonda é matar. Matar, vonda. Ai. Sim. Então, quando eu digo equivonda disso, o que estraga o olho, porque esse vonda pode saber estragar. Ok. Sim. Equivonda disso. Vonda é matar ou estragar. E disso é olho. Calanga que a neneco. O que estraga uma vista nunca é uma coisa grande. Tá, okay. Vou escrever aqui. Alguém já escreveu. Lisso é Nigala. Disso, Wakalanga Neneco. É isso? Não, é boa iniciativa, mas tem muitos erros. Vamos escrever. Mas boa iniciativa, muito, mano. Okay. Muito obrigado, mano. Ursi, sim. Deixa eu escrever. Ei. Vonda. Equivondanga é disso. Calanga que a neneco. Equivondanga é disso. Calanga que a neneco. Podem passar, manos. Equivondanga é disso. Calanga que a neneco. Disso é com. Mana? A palavra disso é com U ou com O? Disso. Agora fiquei. Porque a primeira vez que eu escrevi essa palavra, escrevi com O. Não, estava errado. O certo é mesmo com U. Disso. Ok. Senão ficaria disso. Porque essa tendência do O e o U. Sim. Na volande muito ambote, ongei empe, kitukidi muito ambote.
Isso aqui é Kikongo. A tradução é essa que o colega Urso escreveu aqui, né? O que mata os olhos não é enorme. Os olhos não é enorme. Sim, ele está certo. Quer dizer, o que estraga uma vista sempre é uma coisa pequena, tá vendo, né? Então, a aplicação desse provérbio é: nós não podemos ignorar as pequenas coisas, tá vendo? Porque um fósforo pode queimar uma aldeia, tá vendo, né? Ok. Pois, porque para um olho estragar, não é necessariamente que a gente pega uma pedra grande. Assim, um pico estraga. O que mata ou que estraga o olho é uma coisa pequena? Sim. Isso. Ou não é enorme? Ok. Ele pôs o contrário, ok. Então, não se pode ignorar os pequenos naquilo que é a utilização prática de... Sim, não podemos ignorar as pequenas coisas, porque para maior destruição, muitas das vezes não precisamos de uma coisa grande. Então, as falas, os conselhos, não importa de que natureza for, devem ser abraçados, né? Porque um pequeno conselho pode significar muita coisa. Ok. Ao segundo provérbio. Ao segundo. Sim. Eu estou a procurar, estou a ver aqui na minha cábula que eu preparei. Está bem, vamos aguardar. Eu quero falar taxativamente como está mesmo aqui. Ok. Navokangala yenkwangangu. Navokangala yenkwangangu. Ngangu ubaka. Nakokwangala. Navokangala. Navokangala. Ok. Navokangala. Kangala é que é? Andar. Kangala. Andar. Agora, andar e marchar em Kikongo, diata é pisar e marchar, né? Diata é marchar. Kangala é andar. Se tu andares com sábio, te tornarás sábio. Mana? Na vo ca ye qua na Ngangu bak. Aisha. Navuka angala yenkwangangu ngangu bak. Navokangala yekwa ngangu baka. Duas vezes ou aí? Estás a pronunciar muito bem, mana Isabel. Mana Isabel ou mana Marta? Isabel. Mana Isabel, pronunciaste muito bem. Então, Andele. Uau, Enengua. Então, esse provérbio aplica-se em várias formas, né? E devemos nos juntar com boas pessoas devemos nos juntar com pessoas sábias para nos tornarmos sábios, né? Pois, porque, em primeiro lugar, devemos conhecer nossas limitações. Através das nossas limitações, veremos a quem nos associarmos para nos tornarmos grandes. Ok. Porque se não nos conhecermos, porque toda aquela pessoa que não se conhece não terá capacidade de discernimento, né? Não saberá escolher. Então, tenho que me juntar com o Mano Paulo, porque eu sei, vou colher um bom ensinamento do Mano Paulo. Na boca do Mano Paulo nunca saia nada assim que não possa me edificar. Então, é nesse sentido.
Ok. E neste caso também poderia ser, enquanto tu não aceitas, não sei como é que poderíamos aplicar. Se não te aceitas ou não reconheces que tens a falha ou a debilidade, não tens como aprender. Absolutamente. É isso, meu irmão. É só nos conhecendo mesmo é que irá nos ajudar. Se não nos conhecermos, muito mal. Porque nas salas de aula existem alunos não muito aplicados, não aplicados, mas no momento que ele descobrir que, olha, eu tenho deficiência nessa disciplina, esta pessoa automaticamente junta-se com aqueles mais aplicados, vai eliminando as lacunas que ele tem. Acho que um bom estudante faz isso. Agora, você sabe que não entendem da matemática, se junta mais com as pessoas que não entendem. Nada feito. Nada mesmo. Olha, o Mano Urs, muito obrigado. Tutão dele, Tiangalale. Ele nos acompanhou mesmo toda a aula. Olha, ele foi comentando, escrevendo. E eu acredito que ele também, para além do português, acho que, como posso dizer, o português também está só assim, tem, e fala mais inglês, coisa parecida. Confirma lá, Mano Urs. O Mano é angolano. Você viaja com inteligente, você se torna inteligente. Sim, senhor, é isso, meu mano. Nos acompanham, muito obrigado. Sempre que estiver disponível. Sempre que estiver disponível, lá nós estamos. Brazzaville. Tutão dele, Tuyangalale, tá a ver, né? Como a nossa língua é tão boa, o mano não é angolano, é do Congo Brazzaville, mas está aí a nos comunicar, tá a ver, né? O mono Atuca Brazzaville. O Atuca quer dizer o quê? Eu? Não. Brazzaville ou vive? Não, ele disse que ele é do Brazzaville, mas não está dizendo que vive em França. E ele diz que ele fala francês. Que Francis que França e a Vovanga. Olha, é assim, mano, participa nas nossas aulas, vai endireitar muito bem o Toki Kong. E muito obrigado mesmo, nos acompanhou. Então, tá a ver, né? O Mano ele é do Congo Brazzaville, mas estávamos nos comunicando. Que Deus abençoe. O tom dele tu Yangalale. Mano Urs, no domingo, nas mesmas horas, 19 horas, estaremos aqui à tua espera para em conjunto e aprendermos a nossa língua. Que Deus abençoe. Munagi Congo Wau, Nzambi, Kalusaku Muna. Munamamu mawonso no lutoma sala. Tu sala que ambote, tu ele cueto. Tomar cuenda.